Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje, de fato, será uma aula. E para a aula de hoje, o que foi que eu preparei? Dentro do curso de Administração Financeira do livro de Azaf Neto e Lima, eu optei por trazer custo de capital e criação de valor. É o que veremos hoje. Então, nós passaremos pelo custo de capital próprio, um pouco do custo de capital de terceiros, da estrutura de capital de empresas, visto logo em seguida as fontes de financiamento da empresa analiticamente pelo cálculo do WACC. Ok? Nós contaremos com a introdução, com o conteúdo, e logo no final, claro, com as referências. Bom, conforme assinala Azaf Neto e Lima, 2009, o custo total de capital está associado à taxa de retorno exigida de um investimento. Ou seja, ao tomar uma decisão de investimento, a empresa deve recorrer ao mercado para buscar financiamento em suas atividades. Então, uma empresa, quando ela vai contrair dívidas com terceiros, ou seja, para emissão de ações, ou seja, para contrair dívidas com bancos para custear suas atividades operacionais, ela está disposta a contrair dívidas para remunerar essas fontes capitais. Sendo esse o custo de capital de empresa, é formado pela taxa requerida de todas as fontes de financiamento da empresa. Essas fontes de financiamento da empresa, seja ela por capital próprio de acionista ou de terceiros, como de empréstimo de financiamento, calculado pelo WACC, que é obtido através de uma média ponderada de cada uma das fontes de financiamento da estrutura de ativos da empresa. O custo de capital é formado a partir das informações sobre as expectativas mínimas de retorno exigidas de cada uma das fontes de financiamento, entre essas de credores e de acionistas. Certo? Então, ele está levando em consideração, como mais lá na frente nós veremos em sequência, cada uma das fontes de financiamento. O custo de capital é usado como uma taxa de desconto dos fluxos de caixa previstos nos investimentos. Conforme Azaf e Lima, as entradas de caixa previstas nos financiamentos, quando trazidos a valor presente, isso é, descontados por essa taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade, seja ela por custo de capital próprio, nós apuramos o valor presente líquido. O valor presente líquido desse investimento, calculando para ver se ele é economicamente viável. Sendo assim, nós temos a presença do custo de capital sendo igual a uma taxa livre de risco, como nós veremos mais lá para frente, com a soma de um prêmio pelo risco. Então, a taxa formada pelos custos de capital serve como uma taxa de desconto dos financiamentos da empresa, sendo aí avaliado-se a viabilidade dos investimentos. Quanto mais arriscado for a decisão de investimento, maior é o custo de capital exigido, sendo o custo de capital determinado pelo risco associado ao investimento. Então, perceba que o custo exigido de um retorno esperado de capital está associado ao risco envolvido naquela atividade, ao risco envolvido em aplicar o capital em uma determinada firma, em uma determinada empresa, ok? Para Azaf e Lima, o custo de capital de terceiros é a remuneração exigida pelos credores das dívidas da empresa, sendo esse o cálculo do custo de capital de terceiros representado por CAI. CADI, em inglês, né? Que é definido de acordo com os passivos onerosos, que são os empréstimos da empresa. São tudo que onera, de alguma forma, o caixa da empresa por contratos de financiamentos com bancos, com terceiros, representado por CAI. Pode ser apurado mediante dedutibilidade do imposto de renda, reduzindo seu custo
mediante ganhos de R em relação se estivesse inteiramente financiada por capital próprio. Quando ele faz essa colocação dizendo que a empresa tem um ganho de R por ter a presença de uma alavancagem, vamos dizer assim, na sua estrutura de ativos, significa que se ela tivesse inteiramente financiada por capital próprio, né, o seu lucro operacional seria igual ao seu lucro líquido. Concordam comigo? Porque ela não haveria, logo depois da apuração do lucro operacional, a presença das despesas financeiras. De modo que, reduzindo esse lucro operacional das despesas financeiras, reduz consequentemente o IR. E isso é, lá na frente, um ganho, né? Vamos dizer assim. Isso, de algum modo, acaba provocando a redução no custo de capital de terceiros. Custo de capital próprio representado por KE. Então, veja que antes era KI, né, cara? KID. O custo de capital de terceiros. Agora, nós temos agora a presença do KE como custo de capital próprio, que representa o retorno desejado pelos acionistas da empresa em suas decisões de financiamento, ou seja, das aplicações financeiras. O custo de capital próprio é o retorno mínimo exigido que os acionistas requerem que seu capital produza por ter investido naquela empresa. Sendo assim, o rendimento mínimo que a empresa deve obter para remunerar os seus acionistas é, de algum modo, além de remunerar o acionista, ainda assim criar valor, atendendo às suas expectativas e superando-as enquanto ao retorno auferido. Enquanto ao custo de capital de terceiros, refere-se ao custo da estrutura de dívidas da empresa. Né? O custo de capital próprio é o custo de contrair capital com o acionista da empresa, usado para os descontos dos fluxos de caixa previstos mediante investimentos e o custo de oportunidade. Mas como é que calcula o custo de capital próprio? Já que eu sei que o custo de capital de terceiros pode ser calculado como, por exemplo, o valor que eu sei por qual é a taxa que contrair um empréstimo. Mas o custo de capital próprio, como é que calcula isso aí, hein? Pois bem, o custo de capital próprio ele pode ser calculado através de uma formulação da moderna teoria de finanças chamada de CAPM. O que considera o CAPM? O CAPM considera o risco da empresa, uma taxa de retorno mínima exigida pelos acionistas. Ou seja, considera, além de uma taxa livre de risco, uma sensibilidade que possui sensibilidade em questão de oscilação da carteira de mercado com o meu ativo. Essa formulação leva em consideração, então, o custo de capital do acionista. Sendo assim, as variações da remuneração dos índices da carteira de mercado com o meu ativo, como havia explicado na questão da presença do coeficiente beta, determinado pela inclinação da reta de regressão entre o retorno do ativo e a taxa de retorno da carteira de mercado. Como ativo, posso estar citando aqui, por exemplo, um ativo da Petra 4, um ativo, e uma carteira de mercado diversificada, como, por exemplo, o Ibovespa. Eu vou analisar a oscilação entre esses dois e ver qual é aí a questão da relação aí. Mas, enfim, o capital de terceiros é representado por essa fórmula, que é o modelo do CAPM. KE é o custo de capital próprio, o retorno esperado. RF é a taxa livre de risco. Taxa livre de risco. Né? Uma taxa livre de risco, por exemplo, como eu coloquei nota de rodapé, é a taxa que remunera os títulos da dívida pública. Algumas pessoas do mercado financeiro gostam de utilizar os títulos de maior
O último que quebra pode ser o governo e talvez o último dos governos que quebra é o americano. Então eles utilizam o do Tesouro Norte-Americano. Em alguns casos, utilizamos aí a taxa Selic. Tá? E a taxa da dívida, se colocasse um valor para render lá no Tesouro, lá nos títulos da dívida pública. Beta é a sensibilidade do risco sistemático, né, da oscilação entre o retorno do meu ativo e a remuneração do mercado. Já aqui, nós temos a presença, entre parênteses, de dois caras muito importantes, que são, além da taxa livre de risco, a diferença entre a taxa livre de risco e o retorno de mercado. Isso daqui recebe o nome. Isso aqui recebe o nome chamado de prêmio pelo risco. Prêmio pelo risco. Que é justamente a diferença que se eu não tivesse investindo em nada que tem risco para algo que tem. Certo? De maneira mais analítica, como nós podemos decompor essa fórmula? Bom, tendo a fórmula geral, essa expressão, entre parênteses, vai ser chamada de prêmio pelo risco. A presença do beta vai ser chamada de sensibilidade. Sensibilidade da carteira de mercado, assumindo-se assim como variável de risco. E RF sendo aí a presença da taxa livre de risco, talvez seja a Selic. Exemplo do cálculo do custo de capital próprio pelo modelo CAPM. Tem sim, está aqui. Suponha que uma empresa apresente um beta igual a 1,2, 1,2, uma taxa livre de risco de 15%. Nessa economia existe uma taxa livre de risco de 15%. A carteira o ativo está rendendo 18% ao ano, ao mês, enfim. Calcular o retorno esperado, ou custo de capital próprio, utilizando o modelo CAPM. Ótimo. O modelo do CAPM vai ser igual os 15%, que vai ser a minha taxa livre de risco, né? Minha taxa livre de risco, somado com a presença do beta, que multiplica os meus 18% menos os 15%. Não é isso? Então, aqui eu vou ter 3%. E multiplicando o produto, 3,6 mais 8,6, eu vou ter 18,6%. Sendo assim, então, esse é o retorno de capital próprio, 18,6, sendo o retorno mínimo exigido de remuneração para investir nessa estrutura de ativos, ou seja, nessa empresa, requerida aí pelo acionista. Ok? Mas esse beta aí, como é que você chega nisso daí? Eu sei que o custo de capital próprio, beleza, depende de outras variáveis, que é a taxa livre de risco a presença dessa economia aí, e o custo de capital próprio, que não é muito, vamos dizer, complexo assim de se chegar. Mas e esse beta aí, como é que é isso aí? Pois bem, falando mais sobre ele, o beta é calculado por uma medida de parâmetro de cálculo estatístico. Ou seja, o beta constitui como elemento de maior dificuldade para a estimação do custo de capital próprio. Tá? Calculado como se segue. Então, beta, o que vai ser o beta? O beta vai ser igual à covariância do meu ativo com a minha carteira de mercado dividido pela variação da carteira de mercado. Aqui tem um cálculo isolado da variância. E aqui eu tenho da covariância, perdão. E aqui eu tenho o cálculo isolado da variação da carteira de mercado. Utilizei aqui a variação amostral. O beta também, como vocês podem ver, ele é um coeficiente de inclinação da reta de regressão linear
entre a remuneração de mercado com o meu ativo. Então, minha variável dependente vai ser o meu ativo. Minha variável independente, minha variável explicativa vai ser a oscilação lá no índice de mercado, que pode ser, no meu caso, o Ibovespa, certo? Então, a oscilação diária do Ibovespa com o meu ativo Petrobras. Plotando isso no gráfico e fazendo uma regressão linear, eu vou ter o meu coeficiente angular dentro desse cálculo do coeficiente, para se chegar no valor do coeficiente beta. O coeficiente beta, ele está muito atrelado ao lapso de tempo que você pega para poder estar calculando ele. Então, por exemplo, um beta de uma empresa, por exemplo, a Vale, dos últimos 2 anos, pode ser diferente do que você for calculado aqui os últimos 5 anos. O ideal é em torno de 2 a 5 anos, por aí. Ok? Aqui o retorno do Bovespa e aqui o retorno do ativo. Aqui eu tenho para vocês aqui um cálculo real, um cálculo a qual eu vou fazer em aula separada, falando tão somente sobre o beta. Vou falar uma aula isolada somente sobre o beta. Como que eu consigo estar reunindo esses dados de oscilações diárias do meu ativo com o Ibovespa para estar calculando uma regressão como essa e a gente chegando à presença do meu beta da empresa, do meu risco sistemático. Nesse caso, aqui foi o Ibovespa, a oscilação do ativo da Vale 3 com o Ibovespa nos últimos 2 anos, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu cheguei ao beta da Vale de 0,87. Ok? Na próxima aula, eu vou trazer em planilha Excel, mais detalhadamente, como calcular o coeficiente beta para a estimação do custo de capital próprio na prática. O beta representa uma oscilação entre a remuneração de carteira do ativo em relação a esse mercado, como vimos. Também é usualmente utilizado como medida de risco sistemático de empresas, ou seja, risco não diversificável, risco inerente a toda empresa, podendo variar o beta segundo os diferentes setores. O beta das empresas podem ser alavancados quando maior do que 1, desalavancados quando menor do que 1. E, esquematicamente, o que significa um beta alavancado, ou um beta desalavancado, ou um beta igual a 1,2. Um beta igual a 0,2 significa que quando meu índice de mercado, Ibovespa, subir 1%, o meu ativo irá subir 0,2% a mais do que meu índice Ibovespa. Ou seja, se o Ibovespa subiu 1%, o meu ativo subiu 1,2%. O contrário também é verdadeiro, de modo que se o Ibovespa naquele dia diminuir 1%, ele cair 1%, o meu ativo, por estar alavancado, vai cair mais do que a carteira de mercado, ou seja, vai cair 1,2%. Sendo assim, por isso o beta é considerado uma medida de risco. O mercado costuma adotar ou preferir empresas com beta igual a 1, porque é uma beta que acompanha as oscilações do mercado do índice Ibovespa, ou de modo mais conservador, menor do que 1, ali em torno de 0,6, 0,8 ou 0,87, como foi mostrado agora há pouco com o caso da Vale, né? Pronto. Além de considerar o beta de um parâmetro normal, a Azaf Lima sugere um beta que considera também o risco financeiro, além do econômico, ou seja, as dívidas da empresa. O endividamento sistemático, né? Então, não sistemático também. A formulação proposta por Azaf Lima sugere o seguinte: um beta, medido como um beta do risco total, considera o risco financeiro e econômico, não tão somente o risco do negócio como beta comum. Ou seja, o beta total é igual ao beta, calculado como nós vimos anteriormente, que leva em consideração só o risco do negócio, multiplicado por 1 mais o endividamento, que é os meus passivos de financiamento, que são meus passivos onerosos, dividido pelo meu capital próprio, multiplicado por ou menos a líquida do imposto de renda, como está aqui. E
Retornando aqui, nós temos aqui a questão do endividamento medido pelo passivo medido pelo PL, sendo o meu P, na minha formulação do endividamento, do meu passivo oneroso, os meus passivos de financiamento multiplicado por 1 menos a alíquota lá do meu imposto de renda, ok? Mais adiante, como nós estamos diante de um produto aqui entre o meu beta total, que está levando em consideração não somente o risco do negócio, mas também o risco financeiro dessa empresa, por apresentar um endividamento, nós podemos estar passando isso para o outro lado da expressão, multiplicando esse produto para encontrar somente o beta do negócio. Como mostra aqui nessa caixa de texto. O beta do negócio é igual ao beta do negócio, assumindo também as dívidas dividido pela expressão anteriormente vista. Um exemplo do cálculo. Suponha que uma empresa apresenta um beta avaliado como risco total, isso é, o financeiro e econômico, de 0,89. Um endividamento PL de 11,48% e uma alíquota de imposto de renda avaliado em 16,73%. Calcular o beta dessa empresa sem dívidas. Então, fica o seguinte, nós temos aqui o meu BL, que é o meu beta total, meu beta de risco total, dividido por 1 mais, aqui vai ser o meu endividamento, que é o meu passivo, dividido pelo meu PL. Como nós temos essa expressão, isso daqui é 11,48%. Multiplicado por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Ou seja, isso vai me render lá na frente 0,81. Ou seja, nós temos duas fórmulas de chegar a diferentes taxas de remuneração de capital próprio. Uma considerada somente pelo como foi visto, o risco do negócio, mas também o risco do beta, mas considerando também um beta que considera também a estrutura de dívidas da empresa. De maneira que esse beta lá na frente vai acabar provocando uma remuneração de capital próprio superior ao que se eu tivesse considerado apenas o risco do negócio. Sendo assim, essa formulação também, às vezes, adotada na prática por alguns investidores no mercado financeiro, por considerar não só um beta normal da estrutura do negócio, mas também como sua estrutura de capital. Prêmio pelo risco. O que é o prêmio pelo risco? O prêmio pelo risco é uma alternativa ao modelo de precificação de capital CAPM, como nós acabamos de ver anteriormente. Então, ele é um método de cálculo de custo de capital próprio, alternativa ao CAPM, que considera o retorno desejado pelos proprietários de capital da empresa, que inclui, além de uma taxa mínima de juros paga pela empresa, a colocação de seus títulos, acrescentando a remuneração prêmio pelo maior risco assumido pelos acionistas em relação aos credores. Então, ele considera que o risco assumido por um acionista é maior do que o risco assumido por um credor de fonte de custo de capital próprio. Sendo assim, ele considera que o retorno de um acionista é a taxa da remuneração de um credor de fonte de custo de capital próprio adicionado por um prêmio de um risco beta, ok? Como foi visto pelo modelo CAPM, o cálculo desse prêmio pelo risco é a diferença da remuneração de mercado menos a taxa livre de risco. Já esse adicional aqui de prêmio pelo risco já fica um pouco mais complicado para calcular. Mas eu trouxe um exemplo aqui para a gente estar resolvendo. Sendo assim, considerando que a firma apresenta um custo de capital de terceiro de 12% e um adicional de prêmio pelo risco assumido de 5%, né, oferecido por essa empresa, o cálculo da remuneração pelo risco assumido pelo credor de capital e calculando o custo de capital próprio fica o seguinte, de maneira mais simples, né, o custo de capital, como ele já deu aqui para a gente, né, de lá em cima, mais esse adicional aqui que é o meu prêmio pelo risco oferido ou oferecido de 5%, rendendo assim 17%. Sendo assim, esse é o valor mínimo exigido por esse acionista para aplicar o seu capital. Risco Brasil.
O que é o Risco Brasil? Para Azaf Neto, né, e Lima, ou para Azaf, né, 2000, o Risco Brasil, é dado por essa simbologia aqui, representa o grau de instabilidade econômica de cada país. Nesse caso, o risco de investir no Brasil. O índice denominado de EMB+, é voltado para o cálculo de países emergentes, apontando quanto que um investidor preferencialmente deve oferir de retorno deixando de investir no euro de economia de mercado desenvolvido, para investir em economias emergentes como o Brasil. No Brasil, esse índice chega a ser até 2,1 vezes maior. Olha aí, né? Dessa forma, para um cálculo mais realista do custo de capital próprio, no âmbito dos mercados de economia emergentes como o Brasil, a expressão do custo de oportunidade do custo de capital próprio, o CAE, fica como se segue. A taxa livre de risco, né, mais o beta, multiplicado pelo prêmio pelo risco, que é o meu risco de mercado, menos a minha taxa livre de risco, com adicional, agora, como a única diferença, além do cálculo do CAPM, a presença do Risco Brasil. Como eu havia colocado aqui no caixa abaixo, então essa expressão aqui toda, como já conhecemos, é o CAPM, só que com uma diferença agora, um adicional de mais uma taxa de remuneração, essa taxa chamada de Risco Brasil. Essa taxa é calculada por uma instituição norte-americana chamada JP Morgan, segundo os autores Azaf Neto no curso de administração financeira, né, em seu livro, sendo possível obter informações via website. Tá? Um cálculo para ficar melhor de entendermos. Então, considerando-se os seguintes dados levantados por um acionista, compreendendo-se então os valores para o cálculo do custo de capital próprio com a presença do Risco Brasil. Como é que fica então? Então, ele identificou uma taxa livre de risco de 6%, com um retorno de mercado de 500%, com beta avaliado em 0,85%. O Risco Brasil de 2%. Então, como é que fica então o cálculo desse custo de capital próprio estimado com o adicional do Risco Brasil? Vai ficar o 6% mais o 0,85% do beta, multiplicado pela taxa, pelo retorno de mercado menos a taxa livre de risco, mais esse adicional aqui de 2%. Então, CAI vai ficar 6% mais 7,65 mais 2. Esse 13,65 concorda com isso aqui. Isso aqui tudo é o CAPM. Então, o CAPM pararia, né, e terminaria aqui, do 13,65. Mas como ele está investindo em economia de mercado emergente, então ele considerou mais um risco adicional chamado de Risco Brasil. Então, o custo de capital dele aumentou para 15,65%. Sendo assim, esse é o retorno mínimo exigido, além de considerar o cálculo do CAPM de 13,65%, também a presença de adicional de 2% pelo risco de estar investindo no Brasil uma economia de mercado emergente, ok? Uma outra fórmula de cálculo do custo de capital próprio. Agora, adicionando-se um adicional pelo Risco Brasil. WACC. O que é o WACC? Pois bem, o WACC ele representa o custo de capital de uma empresa que reflete, então, o custo médio ponderado das fontes de financiamento da empresa. Ou seja, para a ZAF e Lima 2009, representa a taxa mínima de atratividade da empresa, sendo o valor exigido de retorno de seus investimentos. Isso visa atender às fontes de capital próprio, como QE, como visto anteriormente, e de terceiros, maximizando o valor de mercado. Então, agora, não é tão somente a fonte de capital próprio do acionista e de capital de terceiros, dada por CAI aqui,
Mas agora é a taxa da empresa que visa remunerar essas duas fontes de capital, né? Essas fontes de capital próprias de terceiros. Então, o cálculo do WACC ele é processado através de uma média ponderada de cada uma das fontes de financiamento da estrutura da empresa. Então, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Então, WACC é igual ao somatório, né, dos pesos, ou seja, isso aqui é uma proporção, né, uma proporção do que cada uma das fontes de financiamento representa em relação ao total dos ativos da empresa, multiplicado pelo custo específico da dívida, dessa fonte, né, custo específico. Ok? Como vimos, ele representa a média ponderada de cada uma das fontes de financiamento dentro da minha estrutura de financiamento da empresa, sendo essas estrutura de capital próprio e também de capital de terceiros, tá certo? Sendo esse valor o peso, ou seja, a proporção de cada uma das fontes de financiamentos, que nós veremos ao decorrer do próximo exemplo que eu preparei aqui para vocês. Suponhamos, ou seja, considere, né, as seguintes fontes de capital de uma empresa conforme a tabela abaixo, né? Então, na fonte de financiamento. Então, essa empresa ela possui 3 fontes de financiamento nesse exemplo. Capital ordinário, ou seja, ela captou R$300 mil a um custo de 25%. Esse custo de 25% calculado sobre esse valor captado vai onerar ela em 75 mil, talvez ao ano, né? Outra fonte de capital, né, foi aquisição de capital próprio, foi um capital preferencial, captou R$500 mil a um custo de 20%. Sendo assim, esse custo adicional sobre esses 15 mil por ter captado esses valores foi de 100 mil, né? Então, somando aqui, captou 75 mil. Aí o custo anual lá vai ser de 100 mil. Aí contraiu com capital de terceiros um financiamento de R$200 mil a um custo de 16%. Então ele onerou aqui, ele há um ano, uma despesa financeira lá do exercício de 32 mil. Somou isso aqui, então a despesa dele aqui já está somando tanto o custo de capital próprio como de terceiro em 207 mil. Foi isso que foi feito aqui, tá? Então ele somou aqui. E aqui representa o valor total captado por cada uma das fontes de financiamento, de capital ordinário preferencial e financiamentos. Então, foi captado 1 milhão. Seguindo, então, com esses valores, nós podemos calcular o WACC com a fórmula que se segue, com o slide anterior. O WACC, então, vai ser a proporção cada uma das fontes de financiamento vezes o valor do custo daquela fonte de financiamento, somado com cada uma das fontes. Então, como vai ser aqui? Os 300 mil dividido por 1 milhão, vezes 25%, sendo a taxa, mais 500 mil dividido por 1 milhão, vezes a taxa, mais 200 mil dividido por 1 milhão, vezes a taxa. Esses 300 mil sobre 1 milhão está representando 30% sobre o meu total captado, do meu total, né? De maneira, esse aqui está representando 20% e o outro está representando 50% na questão do preferencial. Realizando primeiro os cálculos entre os valores entre multiplicação aqui e realizando logo após a soma, nós encontramos um WACC estimado em 20,7% como retorno exigido por essa empresa para remunerar as fontes de capital próprio e de terceiros. Ok? É muito simples, então. Se, nesse exemplo aqui, a empresa tem 3 fontes de financiamento, mas pode haver mais, é claro, né? Então, para cada uma das fontes de financiamento, você vai seguir a mesma metodologia e ver como ela representa do total capital e qual o custo ela está representando como sua fonte de financiamento. Repara que a despesa de 207 mil das fontes de financiamento. Se eu pegasse isso e dividisse, né, pelo valor total, né, ou seja, por esse 1 milhão aqui, ó, eu vou chegar nos mesmos 20,7% a multiplicar por 100. Vocês não concordam? Ou seja, se eu pegasse logo as despesas dos exercícios incorridos, né, com essas fontes de financiamento divididas por 1 milhão, eu também atenderia e chegaria nos mesmos 20,7%. Ok? Então, esse é o cálculo do WACC neste exemplo aqui para vocês.
Considerações, né, em relação ao WACC, na parte de limitações do WACC e seus usos. Então, o WACC ele é utilizado como uma taxa de retorno mínima a ser exigida pela empresa nas aplicações de capital, servindo de fundamental importância nas suas decisões de investimento, já que é a taxa que visa descontar os fluxos esperados de caixa, né, dos seus investimentos. Os ativos da empresa devem produzir retornos superiores ao custo de todas as fontes de financiamento, isso é, o seu WACC, relativo à proporção de recursos próprios e também de terceiros, ok? A taxa mínima, agora aqui uma limitação, é exigida pela empresa, assumindo todos os seus custos de fontes de financiamento, serve como taxa de desconto dos seus fluxos de caixa esperados dos investimentos. O que acontece? O WACC ele vai ser a taxa de desconto dos fluxos esperados de entradas de caixa do investimento. Por exemplo, se eu compro uma máquina e sei que ela pode me oferir anualmente retornos, determinados valores de retornos, eu fiz investimento nessa máquina. Então, de imediato, eu tenho um desembolso, ok? Passado isso, eu tenho as entradas de caixa, os retornos que essa máquina pode me retornar, ok? E calculado agora o meu WACC dessa empresa, eu vou descontar esses fluxos esperados de entradas de caixa. Aí, como a vida útil dessa máquina vai me oferir retornos esperados de entradas de caixa, e calculando hoje o meu custo WACC, que é meu custo ponderado de todas as fontes de capitais hoje, eu vou descontar todos esses valores futuros esperados e provocados por essa máquina, até durante sua vida útil, mas eu vou considerar que o WACC vai permanecer constante durante todo esse retorno oferido por esse ativo, o que não é verdade, porque o meu custo mínimo de atratividade da minha empresa pode variar por exemplo, 5 anos de vida útil que essa máquina pode me provocar de retorno lá na frente. Ok? E também por questões de consideração de variáveis econômicas, de refinanciamento, taxa de desconto e outras coisas mais. Sendo essa uma peculiaridade do cálculo, sua nuance do WACC. Sendo uma importante ferramenta para a variação de taxas mínimas, considera cada uma de suas fontes de financiamentos, de capital próprio e de capital de terceiros, apresentando essa peculiaridade que o administrador financeiro deve se atentar. Mais adiante, o processo de criação de valor, é claro, né? Então, o valor de uma empresa é determinado pelos seus resultados futuros esperados de caixa, definindo-se o seu preço, ou seja, o valor de mercado pela apuração do valor presente esperado de caixa, ou seja, é o desconto dos fluxos esperados de caixa em uma decisão de investimento pela taxa de retorno, pela taxa exigida pela remuneração de capital próprio e capital de terceiro, WACC. O processo de criação de valor, então, nos dá pelos benefícios de caixa e pelo retorno exigido das suas fontes de financiamento. O pressuposto básico da agregação de valor reside em promover resultados que reúnem os proprietários de capital, como credores, né? Credores e acionistas, em valores acima da taxa mínima de retorno exigida. Então, o processo de criação de valor acontece, no caso da criação de valor acionista, quando o retorno exigido pelo acionista é superado pelo retorno garantido pelo ativo. Então, se ele esperava receber 15% e ele recebeu 18%, essa margem, essa diferença foi o processo de criação de valor. Sendo assim, o WACC ele fornece uma importante métrica de avaliação dos custos das fontes de financiamento de capital de terceiro e próprio para avaliação de investimentos e suas decisões financeiras das empresas. Sendo assim, ele é de crucial importância por estar considerando, além do mais, também a estrutura de capital de passivos da firma. Ok? As referências, né, claro, não podia esquecer, a qual essa aula foi baseada, né, foi fruto de inspiração, de autoria aqui do livro do Azaf Neto, do Mercado Financeiro, e também do
de livro de mesma autoria, curso de administração financeira, a qual acredito que as nossas aulas irá fazer sempre menção. Já que iremos trabalhar com o livro de administração financeira de Asaf Neto, ok? Então, são esses dois livros aqui, esses grandes autores aqui, grande Asaf Neto, grande Lima. Excelentíssimo livro aí que a gente pode estar abordando aí durante as nossas aprendizagens desvendando as finanças corporativas aí, ok? No mais, eu agradeço, é isso, a nossa aula discutida hoje. É um prazer estar respondendo alguma dúvida que possa ter vindo a surgir durante a aula aqui nos comentários, aqui abaixo. Um grande abraço, gente, e até a próxima, que nós veremos aí no decorrer das nossas aulas, das nossas aprendizagens. Tchau, tchau.